Nós teremos 30 minutos para os debates e eu já passo aqui a palavra logo ao Elias para conduzir. Vou antecipando o meu pedido de desculpas pelo efeito da crise, ou melhor, da gripe, a gripe cruzeirense sobre as minhas cordas vocais, e parabenizar os palestrantes da tarde de hoje. Em nome da ABM também agradecer o empenho de todos vocês, né, até esse momento conclusivo do estudo, dizer que para nós o CGE é um aprendizado fantástico e um prazer enorme interagir com os especialistas do estudo, com essas instituições como a BMBS. A partir da primeira pergunta, são basicamente 2 perguntas para cada palestrante, né? Essas perguntas foram produzidas também no dia de hoje, mas algumas delas têm origem em oficina do próprio estudo, a oficina mais recente de inovação tecnológica, acontecida na ABM no mês de junho passado. Professor Riso, nos dê uma ideia sobre o que se pode esperar do envolvimento governamental de instituições como MDIC, MCT, FINEP, BNDES, governo do modo geral, para incentivar, viabilizar as oportunidades apontadas pelo estudo prospectivo do setor siderúrgico, né? E, em seguida, como socializar o acervo do estudo. Nós produzimos mais de 30 documentos bem estruturados, com apontamento para recomendações de futuro do setor siderúrgico. Como nós podemos socializar este acervo com a cadeia produtiva e instituições que amparam, né, que nos ampararam durante este mais de um ano e pouco. Bom, inicialmente em relação ao encaminhamento, né, para os órgãos do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele é praticamente natural, né? O CGE tem uma grande vinculação com o MCT e os nossos estudos estão disponíveis, inclusive no nosso site lá do www.cge.org.br, né, para os que não sabem. Uma série de estudos que nós fazemos, né? Hoje de manhã, nosso presidente apresentou a quantidade bem grande, né, de estudos, a maioria deles é aberta ao público. Com relação ao MDIC, nós estamos com uma parceria, como até comentei, com a BDI, para que o ATS, a Agenda Setorial de Siderurgia, temos até também um estudo sobre carvão vegetal na siderurgia, que vai aproveitar boa parte dos estudos que nós fizemos. Então, nesse sentido, eu diria que o encaminhamento já está feito. Bom, os nossos parceiros, eles também têm acesso, vão continuar em contato conosco, a gente acredita que todas as instituições, tanto que participaram no comitê consultivo, né, quanto os nossos especialistas, né, eles são informados, eles recebem um CD-ROM com toda a informação que a gente prepara, né, essas notas técnicas, e de novo, como para o CGE, sendo um estudo feito com o nosso contrato de gestão, ele está aberto para consulta. Excelente. Professor D'Abreu, algumas considerações que o senhor pode utilizar, e também o doutor Américo, né, antes mesmo da pergunta. Nos próximos 15 anos, a competitividade, a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental da cadeia siderúrgica serão fortemente dependentes de avanços tecnológicos, de processos mais limpos, como resíduos, efluentes e emissões mínimas, e também processos eficientes, né, em termos de eficientes energeticamente, de mão de obra adaptada a essa nova realidade
bem como da articulação entre setor produtivo, governo e geradores de tecnologia. Além disso, tem a questão configuração geopolítica relativa a matérias-primas, insumos e o desbalanceamento entre oferta e demanda de pessoal especializado, aqui vai endereçado para o Américo. Esse desbalanço entre oferta e demanda de pessoal especializado e seus fluxos globalizados também terão impacto significativo no setor. Então, a pergunta específica é quem será, na sua opinião, na cadeia siderúrgica, né, dentro das empresas, o receptor destas inovações tecnológicas, ou seja, nós produziremos dentro do estudo 2 documentos. Um documento voltado para propostas de ação política institucional e um documento voltado para inovações tecnológicas, né? Provavelmente priorizadas, curto, médio e longo prazo. Agora, na leitura de algumas pessoas do setor, não há estruturado um ambiente para acolher essas propostas de inovação tecnológica no setor, a partir até mesmo do que foi comentado como a desmontagem das empresas de engenharia, né? Então, qual é o ambiente no setor siderúrgico que propostas de inovações tecnológicas devem encontrar e como superar, né, se de fato este é um ambiente desfavorável? Bem, essa é uma pergunta realmente, primeiro, longa e complicada, mas alguns contornos que a gente pode tratar, né, e até colocar como reflexão. Essa absorção de inovações tecnológicas, até geração de inovações tecnológicas, a gente precisa situar e dividir um pouco o tipo de inovação tecnológica de que se fala. Eu procurei frisar aqui que a inovação incremental, a siderurgia brasileira faz, e tem feito até muito bem. Ou seja, a melhoria de processos, algumas melhorias de produtos, isso é uma prática que, até por força de necessidade de solicitação de mercado, etc., a siderurgia brasileira responde e sempre respondeu bem. Evidentemente, o que me parece é que a nossa siderurgia ela ainda não conseguiu atuar no pré-competitivo. Ou seja, se articular em conjunto, como já faz a Europa, com o projeto UCOS, ou como faz o Japão, quando fez com esse grande projeto deles, de 11 instituições e 5 grandes empresas. Ou seja, a grande inovação que surge nesses projetos cooperativos, quando vem, é que, me parece, seria uma experiência que nós teríamos que começar a viver. A inovação incremental, eu não me preocupa muito, porque a empresa brasileira de siderúrgica ela está preparada para isso e ela faz isso. Agora, encaminhar esses processos de grandes cooperações entre as empresas, definir isso bem, que seria o encaminhamento. No que diz respeito vamos dizer, à implantação da inovação tecnológica, infelizmente, a crise colocou a gente outra vez numa posição ingrata. Nós estamos recuperando a engenharia nacional. Nós estamos outra vez nucleando empresas de engenharia com uma competência que no passado foi, vamos dizer, desmobilizada, mas que estava outra vez renascendo com uma competência que a gente sempre teve. Quando a gente se lembra da Cobrap, por exemplo, e outras empresas, né, que deram uma contribuição enorme para a siderurgia brasileira, né, em termos de capacitação e tudo. Agora, quando nós estamos retomando toda essa atividade outra vez, com novas experiências de novas empresas, veio um problema que não dependeu de nada interno, mas uma coisa totalmente externa. Mas eu acredito que a capacitação dos nossos profissionais, ela tem sido demonstrada ao longo do tempo que é muito boa
e responde até de forma rápida. De maneira que agora, inclusive, eu vivi essa experiência agora, nesse período do crescimento acelerado, grandes profissionais e profissionais que estavam até disponíveis até por força de aposentadoria, eles voltaram a uma atividade e já estavam dando uma contribuição muito grande. Eu acredito que é uma questão apenas de retomada outra vez do processo e que isso vai nascendo naturalmente. Agora, alguns tipos de incentivos, e eu acho que o Zé Armando colocou de forma clara e excelente aqui no final, é a postura de país também, porque toda essa parte de governo, ela de alguma forma se reflete muito dentro da empresa, né? A gente se sente indignado, as suas palavras me tocaram muito. Então, quer dizer, eu acho que se isso tudo tiver um bom contorno, há uma resposta boa em relação a esse encaminhamento. Somos otimistas, ótimo. Professor Américo. Eu queria só dar assim, concordo em linhas gerais, né, com a questão que o Abreu coloca. Na verdade, eu vou olhar de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da academia. Quer dizer, eu acho que é importante fortalecer mecanismos de articulação entre a empresa, né, e a academia, para que nós possamos ter uma visão, quer dizer, não no sentido de formar um profissional para uma exigência imediata, né, mas para formar um profissional com uma visão estratégica daquele setor. Eu acho que tem alguns elementos importantes, né, por exemplo, falando no caso aqui, né, no nosso caso em particular, ou no caso do Inmetro, por exemplo, né, nós estamos trabalhando num projeto que de introdução de conceitos fundamentais de tecnologia industrial básica na formação dos engenheiros. Eu trabalho com pós-graduação em engenharia, né, e eu percebo claramente uma lacuna na formação dos engenheiros no que diz respeito, por exemplo, à questão de gestão da qualidade. Isso tem sido acentuado, eu tenho tido contato com outros setores, não só na indústria siderúrgica, isso é um problema. Então, você tem engenheiros que saem que não têm a menor ideia do que é a normatização, por exemplo, e as normas internacionais, quando isso é um elemento fundamental de barreiras comerciais. Então, eu acho que nós temos, quer dizer, a academia tem que ter uma visão mais clara do que é o profissional que ela está formando, de criar mecanismos de interação para que esse profissional, aí, ao se introduzir em conceitos como empreendedorismo, como inovação, como tecnologia industrial básica, como questões ambientais, ele seja, de fato, um elemento que possa ter impacto, ou seja, a atuação dele possa ter um impacto importante aí no dinamismo do setor, quer dizer, possa responder ao dinamismo do setor. E por conta da questão que a gente vê de fluxo globalizado de recursos humanos, ou seja, hoje você forma, se formamos bons recursos humanos, o mercado internacional é mais ágil, costuma ser mais ágil do que o próprio setor brasileiro, e leva recursos humanos. Você teria algumas recomendações que pudessem ser amadurecidas e implementadas no país, no sentido de fazer frente a essa questão da migração de recursos humanos, o que seria emigração de recursos humanos? Eu até falei com alguém, comentei com alguém na hora de um intervalo aí, eu por dever de ofício, eu tenho viajado um pouco mais do que deveria ou gostaria, mas volta e meia eu encontro com um ex-aluno, né, lá da Universidade de Ouro Preto, pessoal da Geologia, de Minas, né, então você encontra com o menino, eu estou vindo do Chile, eu estou indo para a Austrália, eu estou indo para a França, eu estou indo para não sei aonde, quer dizer, esses meninos, inclusive aí é o caso, assim, os melhores, e nós formamos, eu concordo com isso, que nós formamos profissionais de excelente qualidade, eles migram. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma política, aí de novo, eu acho que é uma política quer dizer, ter uma visão, eu acho que o Zé Armando até coloca um conceito que ele colocou que é muito claro, e isso na área educacional vamos dizer assim, é fundamental. Os processos de fixação de pessoal, de uma política de desenvolvimento industrial, eles não podem estar vinculados estritamente aos calendários eleitorais, porque a gente não pode ficar pensando política de 4 em 4 anos ou de 2 anos. No nosso caso é pior um pouco, que de 2 em 2 anos no Brasil a gente tem que ficar pensando
todas essas gestões de política. São políticas de longo prazo, né? E aí eu acho que a gente tem que imaginar nessa articulação entre os atores do Sistema Nacional de Inovação, quer dizer, institutos de pesquisa, universidades, empresas, órgãos de fomento, quer dizer, nós temos que construir uma política para a fixação desses quadros. Naquelas épocas que foram faladas, né, na época de decréscimo, nós tivemos uma evasão de quadros em todas as áreas. Né? Na ciência básica, foi embora gente de ciência básica, de ciência aplicada, de tecnologia, e vai embora mesmo. Então, se nós não tivermos uma política de fixação de quadros no Brasil, esses melhores quadros, de fato, migrarão para outras pastas. E hoje facilitou-se demais, inclusive com aqueles mecanismos de estágio, intercâmbio, essas coisas todas. Né? Excelente, muito obrigado. Dr. Rudolph, algumas considerações antes da pergunta, tá? O agravamento dos gargalos logísticos, a expansão da siderurgia no mercado doméstico, baixo nível de investimento em novas tecnologias e novos produtos, virtual ausência da área de engenharia de projetos e um sistema tributário desfavorável, são entraves cujas soluções serão dependentes de ações articuladas entre o governo e o setor siderúrgico para reduzir seus impactos. Acresce-se a isso que a ausência de um eficiente sistema de vigilância tecnológica do setor torná-lo-á vulnerável às futuras mudanças setoriais e do ambiente regulatório interno e interno, com impacto direto na competitividade, na sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Esses aqui são os considerandos que nós extraímos de resultados mais recentes do estudo. A pergunta como é possível acelerar, então, o crescimento do consumo de aço no Brasil a maior do que o permitido pela possível e esperada recuperação futura da economia. Digamos, a economia se recupera, volta-se àqueles níveis, né, de aquecimento da economia, como dar alguns passos acima desse crescimento geral, digamos assim, da economia, aqui no Brasil. Bom, acho que aí a demanda de aço... Para facilitar aqui, professor, talvez facilite até a sua colocação. Existe algum modelo internacional aí sendo praticado, né, de incentivo que a gente possa prestar atenção e adaptar aqui para esse aumento diferenciado? O Zé Armando citou aí o exemplo da China, né? Claramente, por que a China pôde ter aquele crescimento, né? Essencialmente porque fez investimento, né? Não vai ser pelo lado do consumo, digo, o consumo das famílias que a gente vai promover um grande crescimento, é pelo lado do investimento. 2/3 da demanda é investimento. E é aí que a China se destaca. Eles têm lá uma taxa de poupança da ordem de 40% do PIB, mais ou menos por aí. Nós estamos aí, excepcionalmente, chegamos a 18, né, 19, mas temos estado aí na faixa dos 15, 16. E onde é que é o gargalo da poupança? É o setor público. O Zé Armando abordou isso aqui. O setor público, ele é essencialmente um não gastador, não é um não poupador. A carência de investimentos públicos, então, é dramática. Esses problemas de infraestrutura, que você mencionou, de logística, né? De um lado, então, eles impactam o setor pelas suas deficiências, custo, menor competitividade, né? E, de outro, né, o não equacionamento desses problemas deixa de gerar aquilo que seria o grande multiplicador do crescimento da demanda, que é, enfim, esses investimentos, né? Aí vem, então, volta aquela questão que acho que foi abordada agora, aí, quer dizer, enquanto nós estamos fazendo política de governo, não política de Estado, ou seja, política para cada 2 anos, não vamos sair desse quadro. Embora aí, eu volto um pouco lá, eu tenho um viés assim, mais otimista, pelo menos em alguns aspectos. Exemplo, nós temos hoje um programa na área de petróleo e gás que, pelo menos, sinaliza um investimento bastante elevado num prazo razoavelmente longo. Os impactos aí, a indústria naval tinha acabado no Brasil, volta, né, renasce agora, com programas bastante
ambiciosas, aí, em plataforma, offshore, essa coisa toda, né? A parte de oleoduto, gasoduto, volta a se fazer petroquímica, né? O setor elétrico, né? Que lá na década de 70 foi um grande mobilizador de recursos, volta a ter investimentos. Tá, algumas amarrações aí, mas as usinas do Rio Madeira vão sair, agora Belo Monte sai, e as termoelétricas, etc. Ou seja, é um outro setor que vai seguramente ser um gerador de demanda naquilo que é realmente gerador de intensidade no consumo de aço, né? Por exemplo, então, realmente, para alavancar esse processo, é por aí. E a construção civil? A construção civil é claramente, né, o motor desse processo, porque tem tanto a parte da infraestrutura, quanto a parte habitacional. Nós temos aí agora mais duas grandes linhas que podem, se forem de fato tocadas com certa regularidade, com uma certa seriedade, gerar demanda. Um é esse programa Minha Casa... Tem um déficit habitacional de 6 milhões de habitações, né? Esse modelo de construir essas habitações dentro de um modelo mais bem estruturado, e o PDP, na parte de construção civil, está muito bem, pelo menos organizado nesse sentido. As propostas são muito boas, aumentar 50% a competitividade, etc., incentivar a construção industrializada, tudo isso é indutor de um modelo de construção mais eficiente e que também vai gerar demanda de aço. Vou citar um exemplo aqui que não dá. A ABNT fez para esse estudo um levantamento. Sabe quantos? Encontraram 17 pés direitos diferentes na Constituição Nacional. Ou seja, quer dizer, isso é o anti-construção industrializada. Quer dizer, para você fazer. Nenhum deles, a altura da janela era múltiplo do tamanho do tijolo. Ou seja, qualquer lugar que você fosse fazer, seguindo o código de obra, você tinha que cortar o tijolo. Quando, talvez, um pouco centímetro acima ou abaixo, você poderia. Então, por isso que entra na obra. 30% sai dos materiais que entra, temos que estar com um rejeito. Exemplos assim, quer dizer, então, para chegar na construção industrializada, são questões regulatórias que não são, assim, de alta relevância, não tem que fazer projeto de lei complementar nada, mas que podem ser atacados com relativa eficácia e gerar resultados para a economia e com efeito na siderurgia, né? Então, são questões desse tipo, ou seja, tem que haver políticas um pouco mais estruturadas de Estado e tem que haver com uma certa continuidade. E aí vem essa preocupação que nós vínhamos, né, nos últimos anos num viés muito favorável, ou seja, a dívida pública tinha se reduzido, né? A inflação tem se mantido sob controle, gerando superávit. Agora, estamos num momento preocupante, com sérios riscos de um revés nesse quadro. Então, ou seja, um otimismo com muita preocupação. Ok, muito obrigado. Lembrar dentro dessa expectativa, né, que nós estamos trabalhando no sentido de ajudar que este estudo tenha esses desdobramentos na PDP, né, e no PAC de CIT. Né? Doutor José Armando, são 9 minutinhos para concluir. Algumas considerações que também vieram recentes do estudo. A disponibilidade de grandes reservas de minério de ferro e a infraestrutura de exportação são fatores que favorecerão cada vez mais a inserção internacional do aço brasileiro. A possibilidade de que o carvão de biomassa utilizado na cadeia siderúrgica seja integralmente oriundo de fontes renováveis e sustentáveis traz para o setor, na visão do estudo, a oportunidade única de produção de aço no contexto do MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, com emissões de CO2 neutralizadas. Né? O senhor, de fato, vê que isto é um potencial que tem, de fato, uma vantagem competitiva, não é? E ainda, em paralelo, vamos lá. Aqui é feita uma afirmação, a pergunta é certa ou estamos equivocados? Acredito, diz quem pergunta, que de acordo com a atual consolidação em grupos multinacionais, a siderurgia brasileira já está inserida no contexto internacional. Isso seria correto dizer que a siderurgia brasileira já está no contexto internacional bem inserida?
E como promover a absorção de recursos humanos do exterior. Ou seja, um tanto de pergunta em uma só? Vamos separando aqui. Ok. Se tiver mais alguma, você aguarda Não aí, tem. porque senão eu esqueço. Tá certo? Eu Não tem. já não tem essa capacidade de armazenamento tão grande. Bem, a primeira questão é a questão dos recursos naturais, ou da matéria-prima, da proximidade à matéria-prima. Eu acho que a proximidade das grandes reservas de minério de ferro, com toda essa logística disponível interna, de fato uma vantagem, né? E principalmente pela questão da distância econômica, né? Às vezes nem a distância física, mas a distância econômica relativa que nós temos em relação aos nossos competidores lá fora. Qualquer que seja o preço da matéria-prima em base FOB, tá certo? Há sempre um diferencial a favor do produtor que está localizado no Brasil, que não precisa de atravessar o Atlântico ou de ir mais longe. Então, nós temos isso aí que eu acho que é uma vantagem, de fato, que podemos apropriar dela. A outra questão é a questão do carvão vegetal, né? Eu vejo o carvão vegetal indo mais além, né? Uma utilização mais, eu diria, mais intensiva da biomassa associada ao carvão vegetal, tá certo? E a aplicação de diversas tecnologias associadas, desde a produção das mudas, a produção da própria madeira, o corte, há uma série de etapas de produção aí que ainda podem ser, vamos dizer, otimizadas, eficiência operacional ali pode ser encontrada, que permite ainda a gente avançar nessa área. A gente tem que lembrar sempre que ela vai ser um limitador, tá certo, da capacidade. Nós nunca vamos ter, obviamente, um alto forno a carvão vegetal do mesmo porte de um alto forno a carvão, a coque, tá certo, mineral, até por razão física, né, de suporte. O coque funciona como um elemento suportante daquela carga toda. E o carvão vegetal não vai nos dar isso na mesma proporção. Então, guardadas as devidas proporções, há um espaço, sim, para a gente também crescer e mudar um pouco o mix da nossa produção siderúrgica com a utilização do carvão mineral, do carvão vegetal. A última questão é a questão ligada a fluxo de recursos humanos, Sim. Troca de recursos humanos. Exato, se é possível inverter a mão, ou seja, de termos recursos humanos de fora para dentro. Olha, essa não é a grande preocupação. De fato, eu acho que a pergunta que antecedeu era se já dava para considerar a siderurgia nacional como uma siderurgia de fato inserida internacionalmente. Eu acho que dá, tá certo? Não há nenhum grupo nacional que possa dizer que é iminentemente local, tá certo? Ou regional. Todos nós temos as nossas ligações que nos colocam no mundo, tá certo? Não só associativas, mas em termos de parcerias tecnológicas, em termos de trocas de experiências, todos os grupos nacionais estão de alguma forma internacionalizados hoje. Se você vê aqui no Brasil, exemplo de Gerdau, de Usiminas, de Votorantim, até um grupo menor na área siderúrgica, apesar de ser um grupo multi-industrial importante, mas é um grupo que também, tá certo, está internacionalizando na siderurgia, o que é um aspecto, um fator importante. Então, eu acho que já dá para considerar a indústria siderúrgica brasileira já, de alguma forma, internacionalizada. Na questão do fluxo de capital humano, de inteligência, de competências, etc., eu não vejo essa questão como uma questão crítica, não é? Eu não vejo os recursos que saem do Brasil hoje como recursos perdidos pelo Brasil. Eu os vejo muito mais como recursos, vamos dizer assim, em evolução, tá certo? Nós temos uma experiência própria. O Vanderlei Schiller, que é o nosso gerente de recursos humanos, está aqui. Ele pode depois até assistir vocês com alguma complementação nessa resposta. Mas dentro do nosso grupo, nós definimos que a gente ia ter recrutamento internacional. O grupo quer
mobilidade internacional e quer jovens, precisa de jovens, que é um grupo realmente global. O maior fornecedor de pessoal qualificado, com título de engenheiro, foi de fato o Brasil. Nós somos exitosos num programa de recrutamento em 2008, tá certo? E recrutamos aí 240 jovens engenheiros. Foi talvez o maior programa de trainee que nós tivemos no Brasil, foi dedicado a engenheiros. Tivemos milhares de inscrições e no filtro nós conseguimos 240 jovens, dos quais 140 ficaram nas nossas plantas no Brasil, mas 100 foram para o exterior. Foram para o exterior no pior momento, porque a indústria hoje não está boa, tá certo? Lá fora está, de alguma forma, até pior do que aqui. Mas isso não quer dizer que a experiência é ruim, né? Eu tenho certeza que todos esses jovens que saíram, e eu conversei com vários deles, eles não têm o objetivo de ficar lá permanentemente. Tá certo? Nós vamos enriquecer o capital humano das nossas empresas no Brasil no dia que eles retornarem. E quando eles estiverem retornando, nós queremos ter condições de colocar outros jovens lá e de abrir oportunidades, né? É por isso que incentivamos e discursamos e trabalhamos, não discursamos apenas, mas nos empenhamos muito em promover, de fato, o ingresso de jovens para a engenharia no Brasil, né? Trabalhamos em conjunto com várias universidades brasileiras, fomentamos e incentivamos o ensino da engenharia, tá certo? E a formação em engenharia dos jovens brasileiros. Eu acho que é uma forma do Brasil, de alguma forma, se inserir na economia global, né? Através de gente. Livres, né, dos palestrantes. Lembrando que nós temos outras perguntas, né? E serão tratadas no âmbito do próprio estudo com vocês e com os demais especialistas. Comentários, perguntas entre os próprios palestrantes, algumas coisas assim? Gostariam de fazê-lo? Comentários gerais? Eu gostaria só de frisar um ponto que me parece relevante. A China deu uma demonstração de como se faz uma absorção de tecnologia. Ela de um quadro de baixo nível tecnológico, ela adquire tecnologia, cria o que eles chamam os núcleos tecnológicos, vários núcleos tecnológicos dentro da China, absorvem essa tecnologia e passam a ser uns grandes fornecedores de equipamentos com embutido tecnologia. Eles estão nessa ação de uma maneira extremamente agressiva. Quem está no setor siderúrgico sente quase que a impossibilidade de competir com os equipamentos chineses. A gente tem demonstração no Brasil, as siderúrgicas novas estão sendo implantadas, como CSA, etc. E isso por quê? Por causa dos que eles chamam dos design centers. Ou seja, eles criaram essa concepção para absorver a tecnologia de uma forma extremamente eficiente. Eu acho que nós temos condições de fazer coisas até em nível um pouco diferente, pelos níveis de eficiência de tecnologia que a gente dispõe. Nós estamos aí com potenciais de desenvolvimento a nível, talvez, um step superior ao da China e da Índia. O que nós precisamos só é fazer uma articulação de forma a atingir os nossos objetivos, ou seja, modelo nosso, modelo brasileiro. Okay. Um comentário é o comentário, tá certo? Quer dizer, a China, esse aspecto dos núcleos de tecnologia é importante. Ela se habilitou a fazer engenharia, a reproduzir engenharia, né? Mas ela foi mais além, porque ela se habilitou a produzir o equipamento e para a manufatura, com um componente que nós não temos, tá certo? Que eu não sei se gostaríamos de ter, né? Que não podemos falar claramente, mas a forma da utilização da mão de obra na China não é um modelo, tá certo? Que nós sequer possamos imaginar ter no Brasil, tá certo? Não há a regulamentação que a gente tem aqui, tá certo? Um engenheiro chinês trabalhando no Brasil se assusta com a restrição à
a escala de trabalho no Brasil, tá certo? Ele não pode trabalhar o que ele gostaria, tá? Porque ele nunca viu isso na vida. Nós trabalhamos pouco, né? E, para tristeza nossa, vota-se no Congresso, ou discute-se no Congresso, a redução da jornada de trabalho para 40 horas por semana para um trabalhador brasileiro. Quer dizer, não é inimaginável pensar que com essa regulamentação da mão de obra, a gente vai ser algum dia, tá certo? Algum produtor, um player global para fornecer algum tipo de produto. Eu acho que a gente está limitando a nossa capacidade de competir cada vez mais, para tristeza. Tá certo? Professor Riso. Eu quero só aproveitar a ocasião, em nome do CGE, agradecer a BM pela oportunidade que tivemos de apresentar o trabalho aqui. Agradecer também aos participantes, né, que enriqueceram bastante o nosso estudo, e fazer um agradecimento especial aos mais de 50 colaboradores que estão, né, que fizeram parte desse estudo. Já tem mais de 900 páginas, quer dizer, é um estudo bastante alentado. Nós aqui só fizemos uma rápida apresentação e eu tenho certeza que com as sugestões que a gente ouviu hoje, né, e as recomendações que a gente também aproveitou no Congresso, vai enriquecê-lo ainda mais. Muito obrigado. Excelente. Bom, salve de palmas. Queremos registrar também o agradecimento aos senhores e convidá-los a tomar assento à plateia para assistirem à solenidade de encerramento e celebração pelo final dessa etapa cumprida. Por favor. Como resultado das discussões ocorridas no âmbito desse nosso congresso, fica, entre outras conclusões, o reforço conceitual de que a inovação é o principal elemento propulsor do dinamismo e da competitividade. Apesar disso, a inovação aqui no Brasil continua a representar um desafio para nós, que ainda carece de conscientização quanto à sua importância como principal caminho para a competitividade. As empresas convivem em um cenário cada vez mais competitivo e o que diferencia são os produtos ao valor agregado gerado pela inovação. O Brasil investe menos de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, enquanto outros países, como a Suécia, os Estados Unidos ou a Coreia, o investimento é maior que 5%. A indústria brasileira, representada pelo Fórum Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mobilizou dezenas de organizações empresariais e centenas de empresários para uma reflexão conjunta sobre o futuro da indústria no país. O produto final desse trabalho, desenvolvido ao longo de 6 meses, é o Mapa Estratégico da Indústria 2007-2015. O mapa define o aumento do investimento de P&D para 2% do PIB até 2010, entre seus objetivos, metas e programas capazes de consolidar o Brasil como uma economia competitiva, inserida na sociedade do conhecimento e base de uma das principais plataformas da indústria mundial, inovadora e com capacidade de crescer de forma sustentável. O mapa estratégico conclui que a indústria não tem escolha. A única opção possível é ser uma indústria de classe mundial. A CNI pretende atuar de forma proativa com a sociedade na mobilização dos recursos necessários para implementar os programas estratégicos que afetarão o crescimento industrial brasileiro e que, em última instância, garantir o desenvolvimento sustentável desta e das futuras gerações. A estratégia que a CNI pretende empreender para estimular a atividade de inovação nas empresas de forma massiva por todo o país está contemplada no Movimento Empresarial pela Inovação, MEI, que será apresentado pela CNI no dia 19 de agosto próximo, no World Trade Center, em São Paulo, durante o 3º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. A ABM manifesta seu apoio e participação efetiva no MEI e, em nome da CNI, convida a todos também para assistirem
o lançamento desse movimento durante o Congresso da CNI. Nós vamos agora passar para a sala de encerramento do nosso Congresso e de celebração final dessa etapa vencida, respeitando a orientação do professor Vicente Falcone, que é uma das efis nossas. Ele diz que nós devemos celebrar cada etapa vencida. Essa é mais uma etapa que está sendo vencida hoje. Então, vamos fazer o nosso encerramento e essa celebração. Eu convido o Reinaldo Nascimento para conduzir esse final.